Eu vou me permitir a fazer uma abordagem um pouco, talvez um pouco mais provocativa, em cima da construção de modelos no país. Né? Acho que a discussão de política de insumo, de inovação tecnológica, o Ricardo fez uma abordagem muito boa, acredito que o Pedro Palmeira também vai dizer um pouco sobre isso, mas eu vou trazer alguns elementos de discussão sobre a questão de modelos e possíveis cenários para o país. Muito bem, pode passar, por favor. Então, vamos lá, aqui vamos começar aí pelo cenário atual. Próximo. Muito bem, hoje nós temos no país uma fragmentação da política de assistência farmacêutica. Nós não temos uma unidade carreada nacionalmente em termos de uma política de assistência farmacêutica. O Sistema Público Único de Saúde, nós temos a questão da farmácia básica, né, que está na atenção primária à saúde. Tem a questão do Programa Saúde da Família, uma grande estratégia nacional, programa de agentes comunitários, aí pega diabetes, hipertensão, enfim. Nós temos aqui também a questão dos medicamentos de alto custo excepcionais dentro do sistema, e temos a questão também, chamados aí medicamentos estratégicos, mas que passam por vários níveis de atenção à saúde, aí, tuberculose, hanseníase, AIDS, dentre outros. Muito bem, isso nós temos dentro do SUS, dentro do Sistema Público de Saúde, financiado com recursos governamentais e uma estrutura de atendimento em mais de 5.500 municípios do país, mais de 60 a 80 mil, entre 60 a 70 mil estabelecimentos de saúde pública no país. Temos agora, no governo Lula, aí, a criação da farmácia popular, que estabelece, como o Ricardo já disse, pela primeira vez no sistema, a questão do copagamento. E a farmácia popular, ela abrange basicamente medicamentos para atenção primária à saúde. Ela tem um elenco que cruza muito com o elenco da farmácia básica aqui, dos medicamentos para atenção básica. Né? Quase que na totalidade, né, Ricardo? E nós temos também a questão da rede privada no país, farmácias e drogarias, que atende o conjunto da população. Temos aí, segundo dados da Anvisa, 60, 70 mil estabelecimentos também no país, e hoje um crescimento muito grande das grandes redes que tem um papel aí crescente no nosso mercado. E também, dentro disso, crescente no país, essa discussão que se alonga aí nos últimos anos, que é a questão do processo de judicialização da saúde, né? Onde você tem grande parte da população que recorre, né, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para requerer aí seus benefícios de medicamentos que não são contemplados em listas de medicamentos fornecidos pelo setor público. A primeira questão que a gente tem que analisar no nosso país, e uma questão fundamental, uma questão é você pensar em produção, aumento de produção, incorporação e inovação tecnológica. E outra questão que nós temos que estar bem atento no país, e que isso ainda não está muito bem definido, numa estrutura que eu diria mais compulsória, que é a questão da essencialidade, medicamentos essenciais. Hoje nós temos no país as relações nacionais de medicamentos essenciais, reeditadas, né, e revisadas ao longo dos anos, mas essas listas, essas relações nacionais de medicamentos essenciais são de referência nacional e pouco utilizadas ainda pelo sistema. Né? Nós não temos uma ação de uso compulsório delas e tudo, pelo menos para alguns níveis de atenção à saúde que poderia ser. Próximo, por favor. Muito bem. Aqui nós temos o dado do CIOPS, né, o Sistema de Informação e Orçamento Público para a Saúde, e aqui uma evolução de 2002 a 2006 sobre despesa com saúde e despesa com medicamento, já corrigido pela inflação do período. Então, a União, por exemplo, nesse período todo, está crescendo em média anualmente 2,80% com gasto com saúde. Em correlação a medicamento, 9,35%, uma taxa de crescimento real. Quando você junta estados, unidades federadas e municípios, isso aqui dos dados informados no CIOPS, o gasto com saúde 8,32% e o gasto com medicamento também superior, atingindo 11,64% de crescimento real por ano, descontada a inflação. Quando você analisa somente os estados brasileiros, essa taxa de crescimento real com medicamentos gira em torno de 18,49% ao mês. Ano, desculpa, 18,49% ao ano nos estados brasileiros, nas unidades federadas. Ou seja,
Que indicativos que nós temos aqui sobre esse crescimento com gasto em medicamentos? É medicamento para atender o conjunto da população? Nós estamos ampliando o acesso? Bom, duas inferências nós podemos tirar. Primeiro, o crescimento de medicamentos do alto custo, de medicamentos excepcionais, que são os medicamentos de maior valor agregado, que estão carreando os estados e comprometendo muito o orçamento da saúde dos estados brasileiros e já de vários municípios brasileiros. Soma-se a isso o processo da judicialização, né? A judicialização já está comprometendo grande parte dos orçamentos de estados e municípios, e também o processo da judicialização são de medicamentos que não contêm na lista e vários medicamentos que nem nacionalmente eles estão, né? Nem registrados no país. Às vezes você tem demanda por medicamentos do mercado externo que nem registro tem no país. Isso tudo tem aumentado os gastos com medicamentos ao longo do período. Lógico também que, ao longo desses anos, nós também não podemos deixar de perceber que o crescimento de gasto tem também uma nova reestruturação na política de financiamento para a atenção básica, né? Atenção primária à saúde, que são os medicamentos disponíveis em unidades e postos de saúde. Você tem repactuações ao longo do ano e nós estamos agora na tripartite nacional, vai ter uma nova repactuação desses valores. Mas o maior peso, realmente, desse aumento dos gastos com medicamentos são refletidos pelos excepcionais e pelo grande processo de judicialização no país. Então, se você vê, hoje, o Ministério da Saúde, só a União, passa aí de 5 bilhões com medicamentos. Lógico que aí tem programa de AIDS, hemoderivados, né, e outros medicamentos também, que consomem também grande parte desse orçamento nesses programas de maior estratégia para o país. O próximo, por favor. Muito bem. A gente analisando aqui, ainda dentro desse cenário, o valor nominal de vendas, aqui dados do Sindusfarma, aí, de 97 para cá, em reais, nós saímos de 9 bi e chegamos em 2006, 24 bilhões. Então, nós tivemos um crescimento aqui, sobre a base de 100, aproximadamente 170% ao longo dos anos. Logicamente que você tem questão das inflacionárias no período, mas o mercado nacional, aqui só do setor privado, vinculado ao Sindusfarma, nos últimos anos, ele começa a tomar um novo fôlego, né? Até junho de 2006, nós estamos aqui já com 14 bi, ou seja, a tendência, a estimativa para esse ano é superar isso. Acredito que vocês aí devem já estar acompanhando esses dados. Muito bem, o próximo. Em dólar, de 97 para cá, nós tivemos 8 bi lá em 97, 98, 8 bi, tivemos alguns decréscimos, né, naquele período mais negro aí da nossa economia e tudo, depois começa a reativar, e o ano passado já atingiu 11 bilhões e 355 milhões de dólares, também sob a base de referência 97, um crescimento aí da ordem de 33%. Próximo. Quando a gente analisa, então, o custo médio unitário, se você dividir o número de unidades produzidas, em 97 nós tivemos 1.854 milhões de unidades produzidas, né? A unidade comercial e industrial, e no ano de 2006 nós tivemos 1.685 milhões. Ou seja, nós tivemos uma redução no número de unidades produzidas no país ao longo de 10 anos, logicamente, as indústrias que compõem toda aí a questão do Sindusfarma. E o custo médio unitário, em real, ele saiu de 4,97 atingindo R$ 14,71. Ou seja, então nós estamos diminuindo o número de unidades produzidas no país, pelo menos por grande parte das empresas do setor privado. Logicamente que do ano de 2000 para cá, os laboratórios públicos, como FURP, FUNED, Farmanguinhos, tiveram uma grande expansão de suas linhas produtivas e eles atendem muito um nicho de mercado muito voltado aí para a atenção básica à saúde. Mas aqui é só para a gente ressaltar e elucidar a questão do valor do custo médio unitário. Próximo. Aqui, em dólar, saímos de 4,60 e chegamos agora a 6,74 dólar por unidade comercial, também na mesma relação da produção de unidades. Próximo. Aí tem as variações em real e dólar durante o período. Logicamente, você tem uma questão inflacionária, mas com certeza, em real, nós temos um aumento de rentabilidade nesse período todo. Próximo. Muito bem. Quais são os nós críticos que nós temos na estrutura pública
que Ricardo Oliva estava comentando, e a população, como é que ela enxerga isso. Então, muito bem, aqui nós temos unidades de saúde com medicamentos, então os gestores aumentam, repactuam, e vai medicamento para as unidades de saúde. Isso aqui a gente está trazendo fotos de alguns municípios, eu acredito que boa parte dos municípios brasileiros tem essa estrutura. Próximo, por favor. Está aí uma unidade de saúde com medicamentos armazenados lá. Junto com colchões e tudo, isso aí é um posto, uma unidade de saúde brasileira, de vários municípios que a gente tem que pensar, e banheiro em uso, realmente é isso aí. Isso aqui são fotos do programa de internato rural da UFMG, lá do estado de Minas Gerais. Nós temos que pensar que nós temos 5.500 municípios brasileiros, cerca de 4.000 municípios são menores do que 10 mil habitantes. A descentralização de recursos financeiros para atenção básica ocorre na maioria dos municípios, então o poder de escala de compra é menor. E quando estados compram, a União também transfere tudo, nós temos um serviço realmente aí que, com certeza, na grande maioria dos municípios brasileiros, totalmente desorganizado no seu processo de atendimento à população. Próximo. Próximo. Muito bem, aqui tem a farmácia no atendimento e aqui a fila de espera, que a gente vê na maioria das unidades e postos de saúde nosso, as pessoas em pé, na fila, aqui está um calor, um sol de lascar, a gente aqui só faz uma brincadeirinha, e as galinhas de atendimento. Ou seja, pensar em desenvolvimento de um país, pensar que a gente tem que estar nos níveis europeus e tudo, mas que farmácia e que modelo de farmácia que nós queremos dar para a nossa população. Eu acho que isso é um nó crítico do nosso sistema. A política de insumo que vem se desenvolvendo, a política de tecnológica, tudo bem, mas que serviço farmacêutico queremos estar ofertando para a nossa população? De que cara o setor público, que moral que tem, eu digo, que moral mesmo que tem Estado, União e municípios de cobrar questões de vigilância sanitária da rede privada de farmácia e drogaria, se é isso que eles ofertam para a sua população. É paradoxal. E a gente tem que enfrentar esse problema mesmo no país. Fazer política de pobre para pobre, realmente eu não acredito que seja isso é o país de desenvolvimento que a gente quer atingir. Não acredito nesses valores, não. Próximo, por favor. Muito bem, então o problema é esse. Né? Apesar dos esforços dos gestores do SUS, a dificuldade de garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais no serviço público tem sido um dos pontos críticos das ações de saúde. Vários estudos feitos no país por diversas academias demonstram que política de kit, quando o governo criou o kit PSF, que era um pacote fechado e mandava para municípios menores, aonde faltava com maior regularidade eram nos municípios menores dos estados da região norte, nordeste e centro-oeste. Ou seja, não adianta você mandar política de insumo e mandar até medicamento em caixa fechada para lá, porque você não tem um mínimo de organização para lidar com esse insumo. Então, a gente tem que pensar em política de controle de preços, com certeza, tema sem médio, mas política de controle de gastos. E controle de gastos é definição de modelo e investimento em várias etapas, né, na construção desse modelo. Próximo. Muito bem. Para resolver o problema, as políticas públicas são um conjunto de objetivos, diretrizes, prioridades e responsabilidades que informam sobre a ação governamental e condicionam a sua execução. É a expressão ideológica a respeito dos fins do Estado. Esse são o conceito de política pública. Então, vamos lá, o próximo. Então, qual que é a proposta? E aqui a gente vai traçar 3 cenários. Intervir no problema estrutural e logístico do sistema. Intervir na qualidade dos serviços de assistência farmacêutica prestados pelo SUS. Aqui em Minas Gerais é porque isso aqui é uma proposta que a gente fez lá para o Estado de Minas e a gente vai nacionalizar, nós vamos discorrer um pouco sobre isso aqui. Vamos lá, o próximo. Muito bem, então vamos supor, no cenário alternativo 1, que o Estado, o governo nacional, em pactuação com estados e municípios, resolva intervir na área da farmácia pública e criam modalidades como criou no PSF e algumas parametrizações. Então, vamos dizer que municípios na faixa até 10 mil habitantes, ele vai investir em uma farmácia organizada para cada um, de 10 a 20 mil também, em uma farmácia para cada um, de 20 a 100 mil, ele cria um parâmetro de uma farmácia para cada 20 mil habitantes, e nos municípios acima de 100 mil, ele cria uma farmácia para cada 30 mil habitantes. Então, nacionalmente, 5.564 municípios. Dentro dessa proposta, a gente poderia ter no país menos de 10 mil farmácias totalmente organizadas. Muito bem, que investimento seria necessário? Próximo. Vamos dizer, para você criando essas 4 modalidades,
Para a modalidade 1, você financiaria, a União, logicamente, teria contrapartida de Estado e município, incentivo aí de R$15 mil para organizar, estruturar, pintar a parede, comprar prateleira, computador e tudo, que hoje está cada vez mais barato. Enfim, aqui um modelo hipotético, 20 mil para a modalidade 2, 25, 30 mil, o que daria um investimento só da União de 233 milhões para criar uma rede aí de aproximadamente 10 mil farmácias no país. Muito bem, próximo. Esse 233 milhões, dentro do orçamento que a União está gastando com medicamento hoje, que é de 5.400 bi, corresponde a 4% do valor gasto com medicamentos nacional. Então, é uma questão de decisão e vontade política para se estabelecer modelo no país. Próximo. Está aí a correlação, então, da gente falando dos 5.400 bi, o que significaria só investir em infraestrutura. Estou falando ainda de infraestrutura. Próximo. Dentro do custeio dessas farmácias, a questão que o Ricardo Oliva colocou muito bem, e profissionais para lidar com isso? Muito bem, se você pensar na modalidade 1, município até 10 mil, e a União criando um programa de incentivo, R$ 1.200 por mês para ajudar a pagar o salário do profissional farmacêutico, como já faz com saúde da família, como já faz com saúde bucal. E um auxiliar e um farmacêutico para farmácias na modalidade 2 até 20 mil, depois um farmacêutico e 2 auxiliares na modalidade 3 na outra faixa, e um farmacêutico e 3 auxiliares. Vamos supor o custeio disso com essa lógica aqui de criação de patamares de incentivo. Isso daria um custo mensal aproximado de R$ 17 milhões. Criando esse patamar de R$ 300, inclusive, de auxílio para pagamento do auxiliar de farmácia. Próximo. Isso significa um custeio mensal da ordem de R$ 1,18 per capita. O governo está discutindo nacionalmente já passar aí para R$ 5, R$ 6 per capita só a contrapartida federal. Só a contrapartida da União. Fora o complemento dos estados e municípios. Então, quer dizer, discutir a questão do financiamento de insumo, mas que de forma nós vamos discutir o financiamento de serviços também. Então, dentro do cenário alternativo, você estaria dentro dessa modalidade, logicamente um cenário hipotético, a questão de R$ 1,18 para a organização de serviços de assistência farmacêutica no país. Próximo. Aqui você tem, a gente até pegou aqui, que como São Paulo criou dose certa com farmácias organizadas, públicas, próximo, por favor. Também você tem já vários municípios, você tem várias iniciativas de farmácias públicas totalmente com processo humanizado e organizado. Então, é possível fazer. Quando se quer, se faz. Quando se prioriza, se entende o gasto envolvido, os recursos envolvidos dentro de uma política de assistência farmacêutica, você propicia aqui modelos humanizados de atendimento com a população tendo aí bastante satisfação por esse serviço. Isso aqui é lá do estado do Paraná. Como tem municípios, em Minas você tem Contagem, tem outros municípios, Recife está implantando a farmácia da família, Vitória está implantando a farmácia da família, enfim. Você tem diversas iniciativas aí pelo país e já estão criando esses modelos de atendimento. E todos eles com resultados de ampliação da cobertura do atendimento e a questão da protocolização, ou seja, adesão ao tratamento em protocolos. Próximo. Vamos supor, então, que o cenário alternativo 2 seja o seguinte, o governo fala o seguinte, olha, não quero saber mais desse negócio público, não, a gente não dá conta desse posto de saúde, é uma bagunça geral, e eu quero fazer a versão 3 do Farmácia Popular do Brasil. Aí o governo amplia a questão da coparticipação e define, como vários países, listas positivas e negativas, com a definição de percentuais para a população, tirando aí como parâmetro a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Dentro disso, nessa questão de contratação da rede privada, estabelece editais para se conveniar, como já tem aí 4 mil, não sei quantas drogarias, mas que elas sejam integradas ao SUS, porque a farmácia popular do Brasil hoje não é integrada ao sistema. Nós não sabemos quanto que nós estamos gastando per capita com elas, e elas não são integradas, você não tem dado nenhum epidemiológico que o gestor do SUS possa utilizar disso no seu dia a dia, para ele planejar melhor as ações. Então, você poderia criar parâmetros, requisitos técnicos para todas as farmácias conveniadas, integrá-las à rede SUS, definindo aí de que forma que você quer isso para o país, e você criaria um cenário alternativo 2, de uma forma mais concreta, com maior organicidade para o país todo, em uma discussão com os outros gestores. Isso é um cenário também que a gente poderia avançar para ele. Não estou fazendo aqui juízo de valor, estou falando na questão de cenários possíveis. E o cenário 3? Próximo.
Cenário 3, então, a gente poderia o seguinte, nós temos gestores que são contra, são gestores que são a favor, então você faz um modelo híbrido com a questão de adesão, respeitando a questão da autonomia do Sistema Único de Saúde, né, dos gestores, e você faz e cria, então, a questão de adesão de estados e municípios livremente para essas propostas, mas de uma forma mais orgânica, com definição de elenco, requisitos a serem atendidos e tudo mais. Muito bem. Essa proposta dos cenários a gente coloca... Porque definir modelo é um ponto crítico da estrutura. Quando a gente fala de modelo inglês, quando a gente fala de modelo canadense, quando a gente fala de modelo espanhol, quando a gente fala de modelo português, de modelo sueco dos países nórdicos, existe um modelo central no país. Existe uma regra central a se cumprir, desde a política de insumo até a política de organização dos serviços. Então, quando a gente tem que pensar isso para o nosso país, nós temos que juntar esses esforços para que o processo de inovação tecnológica dentro de uma cadeia produtiva sabe que interesse que eu quero fazer investimento lá pelo BNDES, mas em que tipo de medicamento, em que tipo de insumo a gente vai estar discutindo dentro de uma lista que nós ofertamos para a nossa sociedade dentro da saúde pública. E isso é uma política estratégica de investimento de metas a longo prazo. A mesma forma dos laboratórios oficiais. A gente sabe que hoje, FURP, FUNED, Manguinhos, aí estão o LAFEP também, já trabalhando na questão de perspectiva de diversificação do elenco, né? Que é trabalhar com itens de maior valor agregado, de alto custo, antirretrovirais, enfim, programas que dão até maior rentabilidade e sustentação para esses laboratórios, que detêm aí uma fatia mínima do mercado nacional. A rede privada não precisa ficar com medo do laboratório oficial, porque o faturamento deles, dentro do faturamento global, é muito pequeno. E, com certeza, o será. Agora, o que não dá é para o governo, e aí uma crítica, nesses últimos 4 anos, investir numa série de pequenos laboratórios, como foi feito com recurso público, de laboratórios que não vão vingar. Que foi feito aí no governo Lula, financiar laboratório de uma universidade pequenininha lá não sei de onde, laboratório para lá, joga 1 milhão para cá, 500 mil para lá, 700 mil, e a gente sabe hoje, e eu sou farmacêutico industrial de formação, que a cadeia produtiva, a questão industrial, 1 milhão, 500 mil, você não vai produzir AS. Sabe? A gente não precisa de dinheiro público mais para produzir AS. Nós temos que ter dinheiro público para produzir antirretroviral, para produzir produtos de maior valor agregado. Nós temos um parque nacional hoje e já com o pé nas costas, já produz esses elencos básicos, esses commodities aí, historicamente. Muito bem, próximo. Muito bem, então, dentro disso, nós temos aí essa política de custeio, o controle de preços que é feito pela CEMED, que é de caráter interministerial. A questão que o Oliva coloca, para mim, é super importante, essa questão da Agência de Inovação Tecnológica. Isso não é papel da Anvisa, não é papel do Ministério, é papel de uma agência que está fazendo. E o controle de gastos passa pela definição de modelos, né? Então, quando eu tenho modelos, aí eu tenho que fazer controle de gastos. Se eu faço um processo de capacitação e de aperfeiçoamento dos prescritores no âmbito nacional, você pegar aí, hoje você tem 28 mil equipes de saúde da família no país, por volta disso, eu capacitar todos eles, logicamente que eu crio um impacto no efetivo na área de gastos do governo. E outras coisas na definição do modelo de farmácia, não vou perder medicamentos, vou melhorar em logística, etc, etc. E, para finalizar, a política de investimento na cadeia produtiva ela tem que ser mais eficiente, porém, bastante articulada com os preceitos da política de saúde pública. Eu não posso pensar em investir em cadeia produtiva, investir em farmacêutico, em expansão de laboratório nacional, com as redes de financiamento, se eu não articular isso com o que o governo vai traçar de metas para a área de política de saúde no país. Isso tem que ser articulado. É assim que funciona nos países desenvolvidos. Né? Quando eles fazem tudo isso, eles fazem isso de uma forma articulada. Então, a gente sabemos que tem as comissões de negociação e tudo, mas esses planos têm que ser mais completos, com maior articulação. E, para finalizar, próximo, está aí, ó, essa é a situação que nós vemos em grande parte do país. Está lá o nosso companheirinho aí da população, que droga de remédio, tomar 5 vezes ao dia, 5 vezes por dia, 3 gotas em água morna, então ele está lá na banheira de água morna tomando as suas 3 gotas.